Abra sua Bíblia, fazendo um favor. Êxodo capítulo 2. O senhor vai dormir, pastor? Lógico que eu vou. Deus é bom e o diabo não presta. Agora pega a bênção do altar, ó. Tem um irmão aqui na porta da igreja, ele falou hoje cedo, ele não está acreditando. Ele foi fazer um financiamento do apartamento, deu certo o financiamento, aconteceu um monte de milagre lá, conseguiu comprar o apartamento. Ele falou, pastor, eu não estou acreditando. Falou hoje na porta da igreja. E eu não tinha contado ainda, né? Eu não estou acreditando, pastor, o que aconteceu comigo. A parcela já apareceu para mim pagar. Eu falei, então, se a parcela já apareceu para você pagar da caixa, é porque já está certo já. Pague e dá glória a Deus. Eu vou conseguir pagar? Lógico que vai. Como você vai pagar? Com o pé nas costas. É isso que tem que profetizar. Amém? Êxodo capítulo 2. E foi um homem da casa de Levi, tomou por esposa uma filha de Levi. Não é? Ele casou com a prima, tá? Joquebede, a mulher, casou com Arão, o marido. Era possível? Sim. E uma mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era menino, formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, ela tomou para si uma arca de juncos e revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e a colocou nos juncos à beira do rio. E a sua irmã, à distância, para saber o que seria feito, acompanhou. E a filha de Faraó desceu para lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. Quando ela viu a arca entre os juncos, enviou a sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse, esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó disse, vai. E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse, toma este menino, amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela levou a filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou o seu nome Moisés, porque disse, porque eu tirei das águas. Você pode assentar-se, meu querido. Quando você terminar de assentar, vamos dar a Deus uma linda salva de palmas. Irmãos, eu me sinto à vontade para pregar esse texto, porque que ele é muito conhecido. Ele foi talvez uma das cenas mais bonitas do filme. Esqueci alguma coisa? As crianças? Já falei, né? Já foram? Já foi. Obrigado. Foi uma das cenas mais bonitas do filme Êxodo, da novela que passou na Record. Então é muito conhecido, muito falado sobre isto. Mas essa pregação, ela tem um tema. Situação de risco. O que fazer? Nós enfrentamos situação de risco todos os dias, sim ou não? Quem é vendedor aqui sabe disso. Você sai para vender, vende, a venda só está efetivada quando o cliente paga, e você só vai vender de novo se ele voltar a vender. Então existe todo um processo. E não está escrito na testa se vai dar tudo certo. Você sai de manhã com o seu carro para trabalhar ou para ir à escola, levar uma criança. E você está andando assim, de repente tem uma curva. Alguém sabe o que você vai encontrar além da curva? Estamos em risco. Que coisa trágica que aconteceu aqui em Piracicaba quarta-feira. Que absurdo. Não é? Terça-feira. Que absurdo. Um homem entrar dentro de um ônibus e esfaquear pessoas do nada. Irmãos,
Eu não sou especialista no assunto, tem aqui na igreja, mas surtou. Meu Deus, ele entrou no ônibus calmo, ele comprou a passagem, ele sentou no banco, ele estava com a faca, ele premeditou tudo isso. Ela vai dizer que a hora que entrou, agora eu surtei. Já vinha surtado. Mas, vamos lá, deve compaixão, misericórdia, vai ter que pagar pelos seus crimes, porque a sua ação ela foi violenta, foi desumana, tem famílias todas enlutadas, chorando, pessoas que trabalhavam, vinham voltando em casa do serviço. Agora, quando você entrar no ônibus, você automaticamente, o seu cérebro vai fazer você lembrar de uma coisa grave dessa. Esses dias, eu que sou um pessoa, eu sou bem resolvido, irmão. Mas se eu estava num lugar, eu comecei a olhar para trás assim. Falei, epa, o que está acontecendo comigo? Aí a gente entende, e a gente conversando no programa de rádio ontem, que 95% dos seus medos, 100% de medo, 95% é imaginário. Sabia disso? Não vai acontecer. Não tem possibilidade de acontecer. Só 5% é real. 95% é fruto da nossa imaginação. Vou dar um exemplo para você. Tem duas pessoas conversando do lado, se você passa, elas olham para você. Lá na sua cabeça, pode vir um start e falar assim, elas estão falando de você. Elas estão em desacordo com alguma coisa. Mas não está. Não está. Quantas pessoas que estão aqui já saíram da sua casa e ficaram pensando assim, eu esqueci o ferro elétrico ligado. E você voltou lá e não estava. Eu não desliguei a panela de pressão. E você perde o culto, você perde a festa, pensando na bendita panela de pressão. Ontem eu cheguei na minha casa, estava pregando em Limeira, tinha que descarregar algumas coisas, a pastora estava pregando em Tapetininga, desci com um monte de coisa, guardei as coisas e não achava meu celular. Na minha cabeça, olha só como acontece, e eu sabia que eu ia pregar isso. Perdi meu celular, como que eu vou comunicar com as pessoas agora? Isso o meu patrão me liga, como que eu vou fazer? Eu desci do apartamento, fui lá no banheiro onde eu tinha ido na hora que cheguei, desci no piso onde estava o carro estacionado, abri as caixas, fui lá na portaria, perguntei para o rapaz se a câmera não conseguia rastrear para mim onde eu passei. Olha, irmão. Mas aí eu comecei a lembrar, eu tinha visto uma mensagem agora há pouco, da Bruna. Não, o celular está em casa. Aí eu joguei uma mensagem de paz para minha cabeça. E se não estiver em casa, amanhã a gente compra outro. Compra outro, o celular meu está precisando trocar mesmo, é livramento de Deus na minha vida. Porque enquanto ele não parar, eu não compro. Então ele está muito feio, ele está precisando trocar. Então eu estou precisando trocar mesmo, eu vou comprar outro. Quando eu chego em casa, aonde está o sofá? Em cima do sofá, quietinho ali, me esperando. Falei, não vai trocar, daqui uns 2 anos a gente troca, graças a Deus. Olha como a gente cria medos na cabeça da gente. Como a gente cria coisas que não irreais na cabeça da gente. Mas 5% são medos que realmente vai acontecer, que acontece, e a gente precisa resolver isto. Agora, o que você faz quando você está numa situação de risco? Olha bem para mim. Esses dias atrás, houve uma parada numa grande capital.
E essa parada, ela acontece anualmente nas grandes cidades. E sabe qual foi o lema dessa parada? O lema foi assim: vote em quem te representa. Opa! Então quer dizer que existe uma sociedade, grupo de pessoas se organizando e puxando a sardinha para a sua brasa, sim ou não? É o que eu entendo. Vote em quem te representa. Agora, o que a pessoa quer colocar como regra na Constituição, na federação, nos congressos? Irmãos, direito à família, direito à religião, liberdade do evangelho, são coisas garantidas por leis. Eu estou aqui porque a Constituição me garante, ninguém pode entrar aqui dentro e prejudicar a ordem do culto. Como eu também não posso entrar num bar e prejudicar a ordem daquele bar, como eu não posso entrar num centro de umbanda e prejudicar a ordem que está acontecendo ali, todo mundo tem direito. Agora, a pessoa está dizendo, eu quero ser representada por alguém. Quero que alguém me represente. O que pode acontecer? Pode acontecer que quem o representa pode querer fazer leis que possam prejudicar o bom andamento da família. Pode. Isso me coloca em risco. O que eu faço em situação de risco? Eu paro. Eu faço um negócio, eu trabalho uma ideia, e de repente aquela ideia começa a dar errado. Mas calma aí, não terminamos ainda. Há um problema de saúde, a pessoa não morreu ainda. A pessoa pode estar respirando por aparelhos, mas não está morta ainda. A pessoa pode estar ali com os dias contados, desenganada pela medicina, mas o médico dos médicos não deu a palavra final ainda. O que eu faço numa situação de risco dessa? Eu vou apresentar diante de Deus? Eu vou buscar a presença de Deus? Há uma história na Bíblia de um anjo que lutou com um homem. O homem era Jacó, e o anjo luta com Jacó. E eles travam uma batalha, pastor Ezequias, de uma luta intensa de guerra. E o anjo falou assim, eu tenho que subir. O lugar era o Val de Jaboque. Eu tenho que subir. O anjo queria ir embora. Está chegando amanhã. E o Jacó disse para ele assim, você não vai subir enquanto não me abençoar. Só sobe depois que me abençoar. Só tem direito de ir embora depois que dá minha bênção. Até virou uma música, me dá a minha bênção para depois subir. Lembra disso aí? Não sobe. Aí o anjo o abençoou, tocou na sua coxa, ele começou a arrastar a perna. Até hoje, o judeu não come certa parte de um animal por causa desta nervatura, e Jacó saiu abençoado, porque o anjo disse para ele no cinturino, a partir de hoje, você não é mais Jacó, você chamará Israel, porque você lutou com Deus e vai prevalecer sobre os homens. Um rabino pegou isso, e ele decifrou, ele disse assim, isso significa o seguinte, lute até o fim. Só pare de lutar quando não der mais. Só pare de lutar quando não puder mais virar o jogo. Só pare de lutar quando tiver perdido mesmo. Acabou, acabou, então acabou. Olha Davi. Davi, ele teve um filho que o profeta Natan disse assim, a criança vai morrer, não precisa fazer nada, a criança vai morrer, hein, Davi? Você foi desobediente, a criança vai morrer. Colocou uma cinza na cabeça dele, colocou uma cinza no chão, deitou naquele chão, coberto de cinza e de saco, ungia a cabeça dele com óleo e orava.
Mandou parar a festa, não comeu e não bebeu, jejum, e os médicos cuidando da criança lá longe. E a criança sendo cuidada. E a criança protegida, Ted. A medicina fazendo tudo que podia da época. Daqui a pouco o médico falou assim, a criança morreu. Quem vai dar a notícia para o rei? Se a criança estando viva, ele já está assim, se imagina a hora que chegar a falar que morreu. Chegaram lá e disseram assim, rei, precisamos falar contigo. Ele se posicionou e falou assim, a criança morreu? Morreu. Daí ele falou assim, tudo bem. Ele falou assim, prepare meu banho, prepare minha roupa real, traga a minha coroa, vamos voltar à vida. Aí alguém falou assim, mas Davi? Ele falou assim, estando a criança viva, eu ainda tinha esperança no meu Deus, na sua grande misericórdia. Agora que morreu, eu não posso fazer mais nada. Agora, não é ela que vem a mim, sou eu que vou para ela. Vamos seguir a vida. Olha, um homem de consciência naquilo que Deus pode fazer. Então eu dou um recado para você hoje aqui. Letícia e Ângelo, não desistam de lutar enquanto tem esperança. Segura essa promessa, segura esse anjo, confia, Gustavo e Natália, porque o Senhor é poderoso para fazer, Tiago, em nome de Jesus, infinitamente mais. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem aqui não é de desistir, levanta a sua mão. Irmão, não desista. Vai até o fim. Então a gente tem que aprender uma coisa com essa fala, que situação de risco, o que eu vou fazer? Porque todos nós vivemos situações de risco todos os dias. E às vezes umas são causadas por nós mesmos e outras aparecem. Olha só, presta atenção. A conta sempre vai chegar. Sabia disso? Nós compramos as casas, não compramos? Não vai chegar a conta? O irmão assinou o contrato lá com a Caixa Econômica, já está no DDA do banco, débito, alguma coisa autorizada, já está no DDA do banco dele, é o boleto para pagar. A conta chega. Você passou no sinal vermelho, você falou, ninguém viu, tem radar, a conta chega. Sempre chega. Comeu mais do que devia, vai engordar. Aleluia. Abusou da sua saúde, trabalhou de uma forma muito intensa. Daqui a um pouco o corpo vai gritar, vai pedir socorro. Isso, a conta sempre chega, para todo mundo. José estava no Egito, fazendo aleluia, falhou a palavra, aí você entendeu. José estava no Egito, ele foi famoso no Egito, ele trouxe paz para o Egito. Só que a família dele estava lá em Canaã. Canaã é a terra que o Senhor deu, Juliano, para o povo dele. Será que Deus vai dar uma promessa para você que vai te causar prejuízo? Mas em cima da sua promessa não tem dias bons e dias ruins? Em cima da sua bênção não tem coisa boa e não tem coisa ruim que acontece? Houve fome lá em Canaã, houve dificuldade, houve uma seca, houve uma grande fome. E aí o Jacó, que é o Israel, que tinha lutado com o anjo, que era agora o abençoado, que estava na sua casa, também teve fome na casa dele. Aí o Jacó reuniu a sua família e falou assim, já que o meu filho está vivo, vamos lá visitar o meu filho. Eles iam fazer uma visita. Ficaram mais de 300 anos. Ficaram da visita, Jacó morreu Rubem, morreu Simeão, morreu Levi, passou a geração, veio os filhos, veio os netos, começou a ganhar corpo, vamos trabalhar aqui, daqui a pouco era uma multidão dentro do Egito. E eles estavam morando numa terra boa. Morreu o faraó, outro faraó veio outro faraó, o José que ajudou também não estava mais, agora tinha um faraó que não conhecia ninguém. Não conhecia a história, não conhecia o passado. Aí o faraó disse o seguinte, presta muita atenção no que ele disse. Vamos eliminar o povo de Israel da nossa terra. Eles estão ficando muito fortes. Daqui a pouco eles serão maiores do que a gente. Vamos tirá-los daqui. Mas como? Se a gente precisa dele para a construção das nossas obras. Eles são escravos.
Como que a gente vai eliminar, mandar eles embora, se eles trabalham de graça a troco de comida? Nasceu uma geração de escravo ali. Então alguém teve uma brilhante ideia: vamos atrasar uma geração. Toda criança do sexo masculino que nascer, a gente elimina. Nasceu é homem, morre. Nasceu é homem, joga no rio. Nasceu é homem, Rio Nilo para ele, e morre afogado. Jacaré, os peixes comem, acabou. É menina? Vive. Vai ficar uma geração fraca daqui a 40 anos. Então, durante um período de tempo, todos os meninos iam morrer. Olha só, gente. Olha porque que a gente precisa de pessoas sérias que nos governam. Olha porque a gente precisa de pessoas coerentes com os princípios da palavra de Deus que estejam sobre nós. E aquele faraó fez isso. E começou a eliminar as crianças. Jesus fala sobre isso. Raquel, eu vi o choro de Raquel, chorando os seus filhos que eram mortos. Mas numa casa nasceu uma criança. Eu vi uma mãe agora há pouco ali com uma criança no carrinho. Já pensou em entregar teu filho, mãe? Você não entregaria? Entregaria? De jeito nenhum. Já pensou em entregar teu filho? Quem é a mãe aqui? Você entregaria o teu filho? De jeito nenhum. É menina, né? É menina. Entregaria a menina? Entregaria, Lourdes? Entrega a Lorena, o casal aí também? Não. Quem que entregaria o seu filho? Hoje seu filho está grandão, dá um trabalho. Você entrega ele? Você entrega ele nas mãos de Deus. E aí, irmãos, nasceu na casa de Joquebede e na casa de Anrão um menininho. Eles já tinham dois. Ele tinha a Miriam e tinha o Arão. Mas para quem já tem dois, deixa levar esse. A Joquebede não era assim. Era aquela mãe que se enfrentou à situação de risco. Ela falou assim: o meu filho não vai levar, não. O meu filho não vai levar, não. O meu filho vai ficar aqui comigo. Aí todo mundo falava assim: gente, não pode, Joquebede. Mas quando nasceu a criança, as parteiras gostaram da criança. Deus abençoou a parteira para proteger o menino. Olha como Deus é bom, irmãos. Deus é misericordioso. E aí esconderam o menino 3 meses. Ah, mas como é que vai esconder o resto da vida? Daqui a pouco tem uma vizinha que entregou dela e ela falando assim: ei, por que ela pode e eu não pude? Aí eles tomaram uma outra situação. Irmão, você vai num caminho. É que nem uma estrada. Aqui é 120, daqui a pouco é 70. Daqui a pouco é 100, daqui a pouco alguém te fecha, você tem que diminuir a velocidade. Daqui a pouco para o trânsito, você vai andar de tartaruga. Você tem que andar conforme é a rodovia. Você tem que dançar conforme é a música. Não tem outro jeito. E eles estavam agora numa outra fase. Tem que mudar de fase. Não dá para esconder mais a criança. Então eles tiveram uma ideia. Eles pegaram uma cesta, colocaram a criança dentro da cesta e soltaram no rio Nilo, o rio que matava a criança. Presta atenção. Presta muita atenção, porque agora é revelado para você. Tem coisa que pode ter não dado certo para ninguém, mas se Deus te der uma sabedoria, uma ideia, você vai triunfar naquela situação em nome de Jesus. Tem coisa que todo mundo pode pensar assim: não dá certo, não vai dar certo. Mas Deus te deu uma sabedoria. Deus te deu uma direção. Deus te deu um caminho. E é nesse caminho que a gente vai. E colocou a criança dentro do cesto e soltou no rio da morte. Só que ao censo, ó. Miriam, acompanhe o cesto. Vai acompanhando o cesto, para ver aonde que o cesto vai dar. A gente tem que acompanhar o nosso milagre, irmão. Nós trouxemos o Guilherme, lembra da oferta que você fez semana passada? Tem a foto do Guilherme aí? Ele assistiu o culto das 8. Ele participou de tudo. Esse é o Guilherme, ó. Esse é o menino que você ajudou a trazer com a sua oferta. Você pode dar um glória a Deus por isso? Um monte de gente apaixonada por ele, já foi em tantos lugares, não é? Ele tem as suas dificuldades. Hoje vai participar do culto da noite, aquela é a sua mãe, e amanhã a gente vai levar de volta para Caçador. Obrigado. Esse é o menino que a gente ajudou. E aí, ele tinha um sonho. Qual que é o sonho dele?
vir conhecer Piracicaba, a igreja que ele participa online na casa dele. Fez o projeto de vida dos 12 dias. Contou para alguém. Esta semana é o seu aniversário. E a igreja, então, depois que ficou sabendo disso, nós ficamos sabendo disso, a gente fez um investimento para buscá-lo lá em Caçador, Santa Catarina, colocar num hotel na cidade, levar para almoçar todos os dias no restaurante, aqui do Cupim do Tchê, todas as noites jantar no Porto Norte, que é perto do hotel. O dono dos restaurantes mandaram me dizer assim, eu não pedi, porque eu não peço nada, a não ser aqui nesse altar. O dono do restaurante ofereceu o almoço de graça e o dono do outro ofereceu o jantar de graça. Os irmãos estão dando presente para o menino, para todo quanto é lado. Já foi na Rádio Fado, já veio no Fado, já foi na banda, já foi aí, já foi lá, já foi na Tarde da Bênção, já foi conhecer o regional, já foi conhecer outras igrejas, já foi na Rua do Porto. Os irmãos estão cuidando dele, cada um cuida um dia. E o dono do Cupim do Tchê falou assim, que quem for junto pode almoçar junto com o moleque de graça também. Depois nós vamos tudo nós, aleluia. Mas olha bem para mim, presta muita atenção. Ele seguiu o milagre dele. Ele colocou o projeto e começou a acompanhar. Irmãos, de verdade, presta atenção, sem rasgar seda e sem falar bobagem. Quem que vai se importar em buscar alguém lá em Santa Catarina, 700 quilômetros, e trazer para conhecer a igreja que ele podia participar online? Se não é Deus quebrantar o coração de alguém e de uma igreja e uma mobilização para fazer isso. Mas ele acompanha o milagre dele todo dia. Para vir para cá, ele resolveu as matérias da faculdade, está fazendo instituto teológico para ser pastor, olha. E é fruto daqui da igreja. E sabe o que é? Olha bem para mim, irmãos. Isso é o cuidado de Deus com alguém. Obrigado, viu, Lucas? É o cuidado de Deus com alguém. É Deus cuidando de uma situação. Pode voltar a outra tela. É Deus cuidando de uma situação. A Miriam foi acompanhar o milagre indo no rio. O milagre está indo no rio. Está vivo. Vamos lutar até o fim. Segura esse anjo até o fim. Quem que vem no rio, irmão, tomar banho? A princesa, a filha do faraó que fez o decreto de matar a criança. Quando ela vem tomar, ela fala assim, uma cesta lá, pega para mim. Quando trouxeram a cesta, era um menininho formoso, que deve ter dado uma risadinha para ela. Apaixonou. Ela falou assim, meu pai pode matar todas as crianças que ele quiser, mas essa não, porque essa eu vou adotar como meu filho, e eu vou criar do lado do meu pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nisso chega a Miriam, fala assim, é hebreu esse menino? Ela fala assim, é hebreu. Eu conheço uma mulher que pode dar leite para ele. Ele falou, você conhece? Conheço. Vamos levar, vamos na casa dela, vamos ver se ela... Mas de graça ela não faz, não, ela precisa receber. Quando Deus age, o milagre é grande, é Deus agindo na sua vida. Irmãos, ela criou o filho dela recebendo salário. Vai dando glória a Deus. E Moisés cresceu no palácio, e Moisés tornou-se o libertador de Israel. Ali estava formada a família de sacerdote, porque foi da tribo de Levi, da tribo dele. O irmão dele mais velho, o Arão, tornou-se o sumo sacerdote, aquele que intercedia a Deus pelos homens. Sabe o que é isso? Se Deus permite que aquela criança morra, o sacerdócio ia acontecer, um outro libertador ia vir, mas não seria Moisés nem a casa dele. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelos seus sonhos, lute pelos seus objetivos. Não tenha medo de lutar. O Senhor está com você. Você pode dar um glória a Deus? Qual que é a atitude que eu devo ter diante do risco? Primeiro, coragem e confiança na providência de Deus. Fala comigo assim, coragem e confiança.
na providência de Deus. Isso aconteceu há muitos anos, pastor. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus do Moisés é o Deus que está nesse lugar hoje. A atitude de Joquebede é a atitude que eu tenho que enfrentar para defender a minha família, para defender os meus princípios, para defender os meus negócios, para defender a minha vida. Não desista, meu querido. Lute com esse anjo, porque o seu milagre vem descendo o rio. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.